Oi pessoal, quero falar hoje em relação ao suplemento de creatina. É um suplemento super utilizado, mas que também traz muita dúvida em relação à segurança, como utilizar, os tipos de creatina que a gente tem. Então eu vou tentar trazer aqui nesse vídeo um pouco mais de informações em relação a isso e, de certa forma, uma segurança maior para quem está fazendo uso. Então vamos lá. A creatina, ela é uma proteína que nós encontramos também nas carnes, mas para a gente ter uma quantidade significativa através só da dieta, a gente precisa comer muitos quilos de carne todos os dias. Então fica inviável. Por isso que a gente acaba suplementando muitas vezes. A principal ação dela, principal no sentido de mais estudada e mais utilizada, é em relação à força, a ganho de força. Então, por isso está associada à hipertrofia. Então, no momento que você tem um ganho de força, você treina melhor e você favorece a hipertrofia. Então, por isso está associado a treinos de musculação, crossfit, qualquer treino de força que você, obviamente, precise deste plus a mais, tá? Tomar ela, ficar sentado, não vai fazer você ganhar músculo, certo? Não só ela, qualquer produto. Mas ela, junto à dieta e junto ao treino, sim, ela vai fazer um reparo muscular mais rápido, fornece energia muscular de forma mais rápida e com isso você pode sim ter um aumento de musculatura. Além disso, ela também ajuda a dar aquele pump, aquele volume muscular que a gente às vezes está buscando, porque ela carrega água para dentro da célula muscular. Isso é um outro ponto importante que a gente já vai falar sobre isso, fazendo com que você tenha então esse pump muscular, certo? Outra coisa bastante utilizada é em relação à sarcopenia para idosos. Então a gente tem uma preservação de massa muscular neste público. O que é sarcopenia? Sarcopenia é uma doença, dá para dizer assim, é um estado patológico, né? Não é uma doença, mas é um estado patológico na qual se tem uma perda muscular muito acentuada que traz risco para a saúde. Então isso é muito comum em idosos, porque naturalmente a gente perde músculo com o passar da idade e ainda com sedentarismo, com falta de exercícios de força, com uma dieta inadequada, está favorecendo tudo para perder ainda mais rápido e mais acentuadamente, né? Então, por isso está sendo bastante utilizado para preservação da massa muscular em idosos, para não chegar no estado de sarcopenia ou pelo menos estagnar o processo. E um terceiro ponto que tem sido bastante utilizado e bastante estudado, um pouco mais recente, é em relação à cognição, questões cerebrais. Então isso também tem se mostrado bastante benéfico. Mas eu vou focar aqui em relação à hipertrofia, que é o mais básico e mais comum do uso desse suplemento, tá? Então o uso da creatina, primeira coisa que precisa ser frisada, ela precisa ser contínua, todos os dias, de forma crônica, tá? Não é só em dias de treino. Então a ação dela, ela vai vir de todos os dias você tomar um pouquinho, você vai saturar os seus estoques e aí você vai então ter os seus benefícios. Antigamente, ainda pode ser que algumas pessoas façam, mas não é mais tão frequente, se fazia saturação. O que é saturação? Você chegava a altas doses de 15, 20 gramas de creatina e depois diminuía e parava. Só que essas altas doses você sobrecarrega os teus órgãos, principalmente os rins, de forma inadequada, né? Obviamente sobrecarregar já é inadequado. Então você está tendo um ambiente muito ruim, né? Uma exigência do corpo muito ruim quando você coloca muitas doses sem ser necessário. Então hoje tem se trabalhado, e é a forma que eu sempre trabalhei e sempre confiei, de doses pequenas todos os dias. A dose, ela costuma variar de acordo com a intensidade de treino, de acordo com a massa muscular da pessoa, quanto mais músculo, mais creatina vai precisar, mas ela fica em média de 3 a 6 gramas dia. Pode ser todos os dias a mesma gramatura, pode ser em alguns casos dias de treino mais gramas, dias de não treino menor a quantidade. Então isso vai variar também, mas normalmente fica entre esses números, tá? Então só que o uso precisa ser crônico, pelo menos enquanto você está
numa estratégia de ganho de massa muscular e você esteja treinando, né? Mesmo que daqui a pouco você queira estar fazendo agora uma definição, que é diminuir a questão de peso, de gordura corporal, ainda assim, se você está treinando força, vale a pena manter a creatina, porque você vai estar mantendo aquela musculatura estável. O que às vezes não é válido é você parou de treinar totalmente, vai ficar 1 ano sem treinar a força, não tem essa questão de sarcopenia, coisas envolvidas que eu comentei antes, de outros tipos de tratamento com esse suplemento, aí talvez não seja válido utilizar, porque não vai ter uma ação tão específica, né, caso você não esteja treinando, certo? Quanto aos tipos, nós temos hoje basicamente a monoidratada, que é a mais comum de todas. Ela tem uma absorção um pouquinho mais lenta, mas para ganho de massa muscular isso não afeta, tá? Só num outro ponto que eu vou comentar a seguir. Nós temos a Creapure. A Creapure, ela é uma monoidratada com selo de pureza, então ela é um produto que é alemão e que você vai ter a certeza que é pura. E além de ser pura, ela tem a partícula um pouquinho menor do que a monoidratada padrão. Então a absorção dela vai ser um pouco mais rápida quando comparada à comum que a gente encontra hoje. E aí temos também a micronizada, que também vai ter uma partícula menor. Todas as três vão ter função em relação a ganho de força a longo prazo, tá? Você vai fazer uso da mesma forma. Agora, quando você quer uma outra ação que ela também nos traz, que é a vasodilatação momentânea ali, então aumento de circulação de nutrientes e oxigenação ao músculo treinado, que muitas pessoas buscam como pré-treino, você ter um ambiente mais favorável junto a nutrientes, se você estiver com esses nutrientes circulantes, certo? Se você comeu bem ou se você está suplementando algo junto com ela no pré-treino. Então, quando você quer uma absorção mais rápida, a Creapure e a micronizada podem ser as melhores opções. Já a monoidratada, ela vai ter a mesma resposta que nem eu comentei em relação a ganho de força, mas a absorção é um pouco mais lenta. Então, se você quer fazer uso, tu tem que usar todos os dias. Quero colocar no pré-treino como forma fixa, talvez a monoidratada não seja a melhor opção caso você queira essa vasodilatação. Se você quer já 2 em 1, né? Usar o uso diário, colocar no uso diário e ainda ter essa questão da vasodilatação para o pré-treino, a Creapure e a micronizada seriam as melhores. Diante das opções, eu particularmente gosto da monoidratada e, se possível, a Creapure. Creapure pela pureza e a monoidratada porque a gente tem uma maior segurança em relação à função renal, enfim, né? Então ela já tá numa característica boa. Muito raramente a gente encontra só a creatina sem ser monoidratada, sem nada. Essa eu não recomendo. Então sempre olha lá na lista de ingredientes qual tipo é. Se disser só creatina, desconfie, tá? Normalmente ela fala na lista de ingredientes o tipo que é. E ela normalmente também é um pozinho branco, sem sabor nenhum, então ela não tem que ter nada ali junto, só a creatina. Existe cápsula também, mas a cápsula ela fica às vezes inviável para tomar tantas cápsulas, porque como é 3 gramas, se a cápsula tem em média, ou o tablete 1 grama, você vai ter que tomar 3 daquele grandão ou mais, né? 3 gramas é partindo disso. Então pode chegar a 6 ou até mais, né? Dependendo do caso. Essa questão que eu falei das gramaturas, ela é um padrão, mas que pode ser, obviamente, ajustável. Então imagina tomar 6 tabletes todos os dias, às vezes, mais o resto dos suplementos que é em cápsula, às vezes fica meio inviável. Por isso que o em pó, ele é mais versátil. Não tem gosto de nada, então você pode colocar ali. Existe ainda outra creatina que é alcalina, mas essa eu nem vou entrar porque é muito mais rara. Então essas 3 são as principais. Todas as 3 vão ter a mesma função que eu comentei. Creapure e micronizada vai ter ainda a absorção um pouquinho mais rápida que a monoidratada comum, porque ela vai estar em partículas menorzinhas e por isso você tem aproveitamento mais rápido, certo? Segurança em relação ao uso. Muita gente tem medo de 2 pontos principais: sobrecarregar os rins
e se retém líquido. Sobrecarregar os rins. Se você não tem histórico de disfunção renal, de ter algum tipo de problema na função renal, e você respeitar as doses, não traz risco, tá? Ela é um suplemento bastante seguro. Pode sim ter alterações, assim como consumo maior de proteínas nos alguns exames de sangue, por exemplo, a creatinina, mas isso não significa que você está em risco. Mas obviamente tem que observar todos os exames sempre, para que você, assim como a dieta como um todo, né? Para que a gente veja se está tudo certo. Mas ela é bastante segura. O que eu sempre recomendo? O consumo de bastante água, obviamente, né? Para que você tenha um rim bastante funcionante e qualquer excedente proteico que tem ali você esteja expelindo, certo? E outra questão é da retenção de líquidos. A retenção de líquidos, ela só vai acontecer, não tô falando da retenção muscular, tá? Tô falando da retenção de líquidos do corpo ficar inchado. Se você tiver uma dieta muito ruim, principalmente em carboidratos simples e açúcar, que essas coisas por si só já favorecem a retenção, você pode sim ter um problema em relação a isso. Mas eu diria que é muito mais em relação à dieta do que em relação ao suplemento. Mas como o suplemento vai potencializar essa questão da água, principalmente muscular, mas você pode aí ter um certo desvio se a tua dieta for ruim, tá? Mas se você se alimentar bem, comer bem, pode comer sim carboidratos, deve comer carboidratos, mas não é só farinha branca, pão branco, bolo, bolacha e açúcar, né? Sobremesas, enfim. Se não estiver comendo isso de forma acentuada, você não vai estar correndo risco. Principalmente se estiver tomando bastante água, você ainda vai estar drenando tudo e nem vai perceber essa diferença em relação à retenção, e sim muscular, que é o que a gente quer também, né? Um músculo mais cheinho. Não você vai lá, treina e não vê a musculatura aparecer. Então ele vai estar mais cheinho tanto em relação a novos tecidos musculares, assim como na própria água que vai estar sendo carregada para dentro da célula muscular, certo? Acho que de forma geral é isso. Então, só para resumir, é um suplemento seguro, você precisa usar todos os dias, respeite a dose de 3 a 6 gramas, óbvio que pode ser um pouco mais, um pouco menos, dependendo de cada caso, mas isso é só uma referência para que você tenha um norte do que está acontecendo. Faça uma dieta equilibrada junto e, obviamente, treine força. Sem treinar força, você não vai estar tendo todos os benefícios que ela pode estar te trazendo. Então, eu espero que você esteja um pouquinho mais tranquilo, caso não estivesse, e que saiba um pouquinho mais sobre esse suplemento tão estudado. E isso é ótimo, porque nos traz muito respaldo em relação à sua segurança e às suas funções. Se você tiver hábito de utilizar, comenta aqui para mim o que você sentiu diferença, se você conseguiu observar ganho de força, como é que está sendo a tua experiência e se eu te ajudei a ficar um pouquinho mais tranquilo em relação ao uso e tirar as dúvidas que às vezes surgem quando a gente começa a usar e pesquisar sobre algum suplemento.